Fala, turma. Boa noite a todos. Iniciando aqui a nossa live referente à curva de juros, aplicação em Bitcoin. Lembrando, tá? Tivemos um probleminha técnico em relação ao OBS, mas já restabelecemos conexão, está tudo ok para iniciarmos a nossa transmissão. Só mais alguns minutos aí para todo mundo se conectar a este novo login. Enquanto isso, né, deixando aqui frisado a importância da curva de juros para qualquer mercado, independente se você vai operar criptomoeda ou Forex ou a B3, é a base de tudo, né? A curva de juros é a base de tudo. Quando eu tenho juros para cima, automaticamente eu vou ter os investidores de risco saindo do mercado de renda variável e indo para uma renda fixa, né? Se eu tenho os juros crescente, automaticamente o investidor ele vai querer proteção de capital, ele vai deixar o seu capital aplicado em renda fixa e automaticamente ele vai se excluir do risco. E quando eu tenho a queda de juros, né, por isso que é tão importante a curva de juros, quando eu tenho a queda de juros, automaticamente eu tenho o cenário oposto. O pessoal retira dinheiro da fixada, pré-fixada e acaba vindo para o risco, buscando a lucratividade maior. Então esse é o grande lance, esse é o grande segredo, por que da curva de juros ser tão importante. Como estamos abordando o tema da curva de juros e aplicado em Bitcoin, algumas coisas vocês podem não entender neste começo. Claro que é muita informação, importamos, exportamos arquivos, fazemos cálculos para poder entender a parte da curva de juros e aplicar de fato essas projeções aqui no Bitcoin. Então, para iniciar, a primeira coisa que nós utilizamos, né, para entender aí em relação à curva de juros, toda a informação ela é retirada do site da Infomoney, ele pode ser também direto do site do próprio Banco Central. E aqui eu tenho, né, todas as cotações de curva de juros. Eu tenho tanto do curto prazo, onde eu tenho aqui as primeiras curvas de juros da letra Z, 22, ou seja, né, o vencimento vigente do mês, do ano de 2022, como eu tenho lá embaixo também, até os juros mais distante, é um DI1 F37, é o vencimento de janeiro, de 1 de janeiro de 2037. Tá, essas informações aqui são importantes porque através deste site do Infomoney eu baixo esse arquivo, né, automaticamente eu já recebo esse arquivo em planilha. Esse arquivo eu consigo transportar para outra planilha de uso pessoal. Essa planilha ela não é divulgada, ela não é comercializada, porque essa planilha, para utilizá-la, precisa entender o que está fazendo, precisa entender o funcionamento do mercado. E basicamente, quando eu defino, né, por volume negociado, quais são os juros que eu vou utilizar no dia, eu preciso ter essa base toda de volume negociado e saber como aplicar. O processo é bem simples. Eu tenho aqui, pode parecer uma tela um pouquinho estranha para alguns. É uma plataforma, né? Vamos falar de criptomoeda, vamos falar de Bitcoin, mas não podemos deixar de entender só como chegamos nesse fundamento para que vocês consigam aplicar. Eu tenho aqui a utilização, um exemplo do DI1Z22, que seria os juros, a curva de juros vigente do mês. Aqui tem o vencimento agora para o próximo dia 1º de dezembro de 2022. E aqui eu tenho a posição onde eu tenho o lote aqui nessa parte de curva de juros. O processo que eu faço é bem simples, né? Eu verifico onde eu tenho o lote. Então, um exemplo aqui, eu tenho o lote lá em cima, na casa do 13.660, e tenho o lote aqui embaixo na casa do 13.650. Com essa informação, o que eu utilizo como referência, eu vou pegar o preço de fechamento desses juros. Ele fechou aqui em 13.654 e vou colocar qual é a distância que eu tenho do fechamento até onde eu tenho essa quebra de constante que nós chamamos. Ele está batendo aqui 0,05% de alta e eu tenho para baixo, até onde ele tem lote, eu tenho 0,03 de queda. Então, eu tendo essa informação, né, então da base de fechamento dos juros, até onde eu tenho lote para cima nos juros, e até onde eu tenho lote para baixo nos juros, é onde eu vou conseguir fazer a aplicação
para dentro do ativo que eu escolher. Tá? Então ele pode ser tanto para B3, como pode ser para cripto, como pode ser para o Forex também. A curva de juros ela não muda, a curva de juros ela é aqui, né? Ela vai abranger tudo que nós negociamos aqui dentro do Brasil e vamos conseguir fazer as nossas projeções. Mas aqui um exemplo. Pô, mas a curva de juros dos Estados Unidos ela é diferente da curva de juros do Brasil. Sim, se você utilizar as curvas de juros de outro país, você consegue trabalhar da mesma forma em qualquer outro mercado, só que a única diferença é que ele vai te dar entradas diferentes. Então, ou seja, se o mercado está te sinalizando uma compra no 100, essa compra, na verdade, em outros juros, de uma outra forma operacional, ele vai estar, na verdade, te oferecendo uma compra no 80 com uma saída ao 100. Então ele vai mudar um pouquinho só o seu operacional, mas isso não importa, a gente não vai trabalhar com juros de outro país, vamos trabalhar com juros aqui nosso do Brasil para poder fazer as projeções. Então, tendo essa base explicada como nós conseguimos puxar estes juros, aí eu pego esse arquivo e vou planilhar, né? O que eu estava comentando com vocês, que eu tenho essa planilha onde eu faço a importação e exportação e consigo chegar nos números que eu quero de uma forma mais simples. Então aqui eu tenho, já trouxe do site da Infomoney todos os arquivos que eu precisava de todos os juros que eu vou utilizar. Eu vou fazer aqui um filtro para pegar somente os juros que tem aí o meu maior volume. Tá? Estou colocando esse número aí para a gente poder ter uma base de referência. E aí eu já tenho aí desenhado quais são os juros que eu vou utilizar. Vou utilizar juros Z, F, J23, N23, 24, 25, 26, 27. Feito isso, automaticamente eu já vou ter aqui as minhas abas definidas com todas as quebras de constantes. Tá? Então, o passo 1, né? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, sempre às 9 horas eu vou pegar o Bitcoin ou qualquer ativo que eu estou olhando e vou colocar ele no diário, né? Eu vou ter a base sempre do diário para poder fazer essas projeções. Então eu tenho aqui o Bitcoin. Ele abriu agora às 9 horas da noite, ele abriu uma vela, né? Ele abriu então, na verdade, falamos de vela, ele abriu um intervalo de 24 horas, sempre às 21 horas ele vai abrir esse dia. E eu colocando aqui o meu mouse em cima dessa vela, eu vou ter aqui no lado esquerdo superior, eu vou ter a abertura da minha vela, tá? Então deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Esse número vai aparecer aqui em cima em abertura, tá? Então eu colocando aqui o mouse em cima da vela, eu tenho lá a abertura em 15.772. Então o Bitcoin abriu em 15 mil dólares 772. Tá? Esse é o número que eu preciso ter, que é a abertura do mercado. Então, tudo que eu for projetar, eu preciso partir deste número, tá? Que é o 15.772. Então, para entender o 15.772, vou colocar uma linha base nessa referência, 15.772. Estou utilizando aqui o site da Binance, mas vocês podem utilizar a plataforma direto deles também, aí, baixando pelo app. Então vou colocar aqui, colocar aqui o 15.772. Acabei de definir, acabei de definir aqui então, né? Estou marcando o ponto então de entrada do mercado e eu fazendo aquela aplicação que nós estávamos falando agora, fazendo essa explicação aqui logo no início dessa live, só para a gente poder entender. Eu vou colocar aqui num gráfico de um tempo menor, de 1 minuto, só para a gente conseguir fazer essa projeção, entender ela melhor. Então, se eu tenho lá um juros, né, que ele tem, então, os juros da base dele, do fechamento dele, até a parte superior, ele tem aqui 0,05, basicamente o que eu preciso projetar é da minha linha de abertura, eu preciso projetar 0,05 para cima, né? Então eu vou ter aqui a minha primeira marcação, o meu primeiro DI. Depois disso eu preciso projetar em cima da minha linha de abertura qual é o percentual também que os juros ele está me dando lá. Então aqui, como eu já tenho tudo automatizado, né? Então eu tenho aqui na planilha que eu utilizo, aqui eu já tenho o mercado, então ele abriu em 15.772.
eu vou recalcular os DIs, tá? Recalculei, já tenho aqui todas as quebras que eu preciso para poder trabalhar. Então, onde eu tenho o valor do índice, eu tenho quais são as projeções do Bitcoin direto no ponto, sem precisar ficar fazendo cálculo, né? Quebrando aqui a nossa cabeça. Mas para entender o cálculo de forma simplificada, ele vai ser aí basicamente uma regra de três, né? Se eu tenho o preço de abertura do mercado do 15,772 e eu vou descobrir aqui o percentual dele, seja aí 0,05, depois eu vou fazer um cruzamento, vou fazer a regra de 3 e vou ter o resultado, eu vou ter esse número. Como eu já tenho ele já feito aqui na planilha, vai ficar mais fácil para a gente poder fazer as marcações. Em cima disso, eu vou começar a projetar as minhas linhas. Então, o que que eu tenho aqui? Vamos lá. Primeiro ponto, eu tenho a projeção do DI1Z22. Então, eu tenho uma linha, eu tenho uma região de juros futuro de DI no Bitcoin na casa do 15.765. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho lá no nosso Bitcoin e vou marcar uma linha em 15.765, tá? Estou utilizando aí a base de referência, os juros então da letra Z. Isso aqui dá um trabalho do caramba fazer. Dá, mas o ganhar dinheiro não é fácil, né? O ganhar dinheiro ele é trabalhoso. Tem duas opções: ou fazer isso e conseguir entender qual é o movimento do mercado, entender toda a capacidade da curva de juros, ou acabar cedendo aí a rompimentos de vela e, enfim, outros operacionais. Então, eu fiz a minha primeira marcação de DI, a segunda marcação está em 15.777. Pô, é uma linha bem perto da outra. É uma linha bem perto da outra. Porém, sou obrigado a fazer essas marcações, principalmente para quem está começando agora a entender os juros, tá? Então eu tenho aí a primeira base, a primeira marcação dos juros. O que que eu vou ter aqui? A próxima etapa é o próximo juros. Então eu tenho lá o DI1F23, estou utilizando outra base de juros. Notem que as linhas elas estão bem próximas uma das outras também. Como a ideia não vai ser aqui passar o que é a curva de juros e sim como aplicar a curva de juros, eu não vou marcar essas duas linhas para poder otimizar o nosso tempo aqui da nossa live também. Próximo passo, eu tenho DI1J23. Eu vou ter uma outra linha de juros também na casa do 15.653 e uma outra linha passando aqui em 15.812. Como essa já está um pouquinho mais distante, eu vou traçar para a gente ver a diferença dela. 15.812. 15.812. Acabei de definir mais uma curva de juros, mais uma projeção de juros aqui para nós. Legal, fizemos aqui o do J23, pegando agora o DI1N23. O N23, a mesma coisa, ele está brigando entre o 15.530 a 15.688 e ele tem uma próxima projeção em 15.905. Então, outra linha que eu vou aplicar também é o 15.905. Apliquei a linha, eu já tenho aí mais uma projeção de juros, né? A gente começa a entender o movimento do mercado. Por que que o mercado está subindo? Onde ele apoiou? Né? Qual é a defesa? Os investidores de risco estão entrando no mercado ou saindo? Então, essas projeções elas servem para isso. Depois disso, utilizei o N23, estou vindo para o F24. Lembrando que a referência de juros é de acordo com o volume de negociação dele. Eu tenho aqui em F24, eu tenho marcação em 15.727, ou seja, ele está bem perto dos 600, dos 700 que nós estávamos falando. Tem uma aqui no 15.890 e tem uma em 16.301. Então, isso aqui conta muito, né? 15.890 e 16.301. O que eu vou ter aqui é, marcando aqui essa de cima, né? Essa do 16.301. Ele já vai me dar outra direção, né? O que o mercado está querendo fazer. 16.301. Os pontos de referência do mercado. Bom, só por aqui a gente já começa a entender qual é o movimento do Bitcoin, o que ele está querendo fazer, qual é o ponto que ele está querendo buscar. Ah, então aqui só para a gente ter uma ideia, né, uma leitura maior. Esses pontos nós trabalhamos como suporte e automaticamente o que o BTC está querendo fazer é buscar o 16.301, então ele seria o nosso ponto de saída.
Se você marcar, né, essa projeção, um exemplo do ponto que ele está trabalhando agora até lá em cima, ele está te dando aqui um percentual de 2,5%. 2,5% para quem trabalha no spot já é uma grana forte, porque hoje em dia, você falar em 2,5% de retorno no investimento é um investimento bem razoável. Aliás, é ótimo, não é razoável, é ótimo. Se você estiver falando então em alavancagem de mercado, se você estiver falando em Bitcoin futuro, cada movimento, cada linha dessa que você trabalha alavancado, você já tem um retorno explosivo, você já tem um retorno muito mais forte. Então é por isso que é importante a gente saber onde estão os juros. Fizemos mais uma marcação de juros e notem também, ele tem uma marcação lá embaixo em 13.750. Essa marcação também nos interessa, né? Então 13.750. O mercado vai até lá hoje? Não sabemos, né? O que nós sabemos aqui é que se o mercado chegar até lá, nós vamos ter um suporte hoje. Então vamos acompanhar outras ferramentas que utilizamos, como por exemplo, zonas de energia também utilizamos aqui para fazer operação em criptomoeda. Então 13.750 temos mais uma linha de referência lá embaixo. Seguindo aqui as projeções de juros, ou seja, se o mercado der uma pancada para baixo, ele começar a fazer o pivoteamento de queda, para quem trabalha com gráfico, né, que seria esse movimento aqui, ao mercado perder essa região e começar a bater de baixo para cima, você já começa a entender que ele vai ter um movimento de queda, e esse movimento de queda, sabemos onde ele terá defesa, que é no 13.750. Vamos lá, seguindo aqui viagem, vou só retirar as nossas linhas daqui. Seguindo viagem, pegando aqui novamente a planilha e trabalhando com o DI1N24. Novamente eu tenho um acúmulo de marcação, região do 15.882 com 15.647, é um N24. Pegando um F25, eu já tenho uma projeção importante lá na casa do 16 mil dólares 175, e eu já começa a aparecer defesa em 15.255, 15.369. Então vamos lá, primeiro marcar o 16.175. Ele é um ponto importante então do BTC. 16.175. O que acontece com essa informação? 16.175. Quando comentamos que o mercado ele já poderia subir direto e buscar a região do 16.300, já sabemos que não é mais possível, pelo menos direto não. Então o que o mercado ele tem? Né? Se o mercado ele começar a pivotear e ganhar força, a primeira barreira dele vai ser no 16.175 e não mais direto para o 16.300. E para baixo o que nós temos? Já temos linhas aparecendo, né, projeções de juros aparecendo na casa de 15.255 e 15.369. Então 15.255, 15.255 e região do 369. Então 15.255 e a região do 369. O que conseguimos com essa leitura? Mesma coisa, tá? Se o mercado ele vier dando uma pancada de queda, já sabemos que ele não tem só lá embaixo para parar, só o 13.750 para parar. Sabemos que ele já pode parar antes, o mercado já pode parar na casa do 15.369, 15.255. Volto a falar, se você pega um movimento, um exemplo entre DIs, tá? Então utilizando essas duas DIs de referência. Novamente, ele está batendo aqui 2,50. Se você pega esse movimento entre DIs, você está pegando 0,89%. 0,89 em uma alavancagem forte de Bitcoin, volto a falar, você tem mais um grande rendimento. Então, de repente, você está acostumado a utilizar alavancagem de 50 vezes. Você está fazendo quase 1% alavancado em 50, você está fazendo 50% daquilo que você aplicou nessa operação. Tá? Por isso que é importante aí definir essas projeções. Seguindo viagem, né? Fizemos essas marcações que são importantes na queda. Depois disso, nós temos ali o F26.
O F26, olha como ele já me abre aqui outras opções. Ele tem briga em 14.806, 15.447, 15.567, 15.914, 16.074, 16.168, 16.307, 16.683 e 23.801. Então ele já começa a te mostrar um movimento muito maior. E isso entende-se por quê? Porque nós temos aqui uma curva de juros da letra F26. Qual é o vencimento dessa F26? O vencimento da F26 é para o ano de 2026, com o seu vencimento para 1º de janeiro. Então ela é uma curva de juros de médio prazo. Não é porque médio prazo, 2026. Se fosse de longo prazo, estaríamos falando de 2030 e alguma coisa. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um volume muito grande negociado nessa curva de juros. Por isso ela abre tantas quebras de constante e tanta possibilidade para que a gente consiga trabalhar. Então, o que é importante fazer? Marcar todas as linhas. Primeira linha do 14.806. Então essa linha está lá embaixo, 14.806. As possibilidades, né, que ele começa a abrir. 14.806. Marcando aqui de uma forma... Não vou frisar aqui para não perder o tempo também da live, mas ele tem 14.806, depois disso ele tem 15.447, 15.567, ou seja, é bem nessa regiãozinha onde ele tem aqui uma região de acúmulo, né? Ele vai ter uma região de lateralização. Quando você vê uma situação dessas, que você tem muitos DIs pertos no mesmo range, você pode trabalhar entre DI e você sabe que o mercado ele tem tudo para lateralizar aqui entre as DIs. Quando o mercado vai sair dessa lateralização de DI? Né? Quando ele vai me dar a possibilidade de enxergar novos horizontes? Amanhã às 21 horas. Por quê? Porque ele vai encerrar o dia. Quando ele encerra o dia, automaticamente ele vai me gerar dados da curva de juros, que são dados atualizados. Esses dados atualizados eu vou aplicar, eu vou importar, vou exportar, vou fazer todo o desmembramento dele, vou fazer as quebras de constante, trazer ele para dentro do ativo que eu quero analisar. Aí seguindo então, temos aí no 447, 567. Depois temos em 15.914, 16.074 e 16.168. Então nós temos nesta região que nós estamos falando, é o 16.088, 15.900 e alguma coisinha aí que nós colocamos, né? Então é uma lateralização, é uma consolidação de DI, e o outro está em 15.914. Tá? Então ele está dentro aí dos 15.900. Depois disso ele pula para 16.300, 16.683 e depois 23.800. Pô, até o mercado chegar em 23.800, ele tem muito pano para manga. Tem. Mas, né, como o mercado ele é um mercado volátil, um mercado agressivo, nós precisamos saber que se der uma alta no mercado, sai uma notícia no meio aí da sua operação, você precisa ter um alvo, né, uma definição de até onde o mercado pode subir. Já já eu faço também aí uma outra ajuda que vai facilitar bastante para vocês entenderem, né, esses movimentos que são mais fortes. Bom, tem a região então que nós falamos do 23.800, 16.700, então é mais uma região de defesa, 16.700. Tempo gráfico, vocês podem colocar o tempo que vocês quiserem, né? Sempre lembrando que eu vou fazer a marcação de 1 minuto para quem trabalhar com scalp. Para quem trabalhar no mercado em posições maiores, automaticamente você vai deixando aí o teu tempo maior também. Fiz a marcação então lá em cima, né, o 16.700. Lembrando, ele está um pouquinho fora do 700, mas depois vocês ajustem quando estiverem assistindo o vídeo. Próximo ponto que nós temos é o DI1F27. É o próximo DI que eu vou ter marcação para fazer também. Eu vou ter aqui, então, na parte do DI1F27, eu vou ter a briga do 16.600, vou ter a briga do 16.203, 16.017, 15.641
E olha o que eu vou ter aqui, 11.626. Notem que esse 11.626 do BTC é o que está realmente aguardando para o mercado acontecer, tá? É essa largada dele lá embaixo para essa região, entre 11.000, 10.000, né? 11.626 seria uma região excelente para poder fazer uma compra. Né? Então, pô, se acontecer alguma coisa, o mercado der uma pancada, o mercado desabar, você começa a pensar, bom, vou comprar no 10.000 ou no 11. Você já sabe, o teu ponto de compra está no 11.620. Você já sabe que dali ele não vai conseguir passar porque ele não tem juros para correr. Então você já sabe que você tem uma compra mais segura para você fazer. Então, com isso você tem as suas projeções de juros utilizando, né, dentro da criptomoeda. Pode fazer isso para qualquer criptomoeda? Resposta é sim. Outra coisa que eu faço, a cripto, como elas também trabalham com horário, o horário que eu digo, né, você entra em uma operação, principalmente para quem trabalha com swing, você pode acabar levando 12 horas, um dia, 2 dias, 3 dias para você sair da sua operação. Eu costumo também fazer, coloco aqui em um período de 4 horas, justamente por ser um período longo, né? E utilizo aqui um envelope que eu tenho, que eu fiz uma configuração. Ele entende-se dentro desse envelope, para quem já acompanha as operações que nós fazemos na B3, é como se ele fosse o MACD que nós aplicamos na tela, utilizando uma zona de pressão no mercado. Então, o que eu consigo entender com esse envelope que eu criei aqui? Eu vou tirar o meu zoom dessa tela e eu tenho aqui as referências de cotovelo do envelope. O que são os meus cotovelos? São essas regiões onde o mercado tem uma maior pressão. Então, um exemplo, né? Eu tenho uma marcação de linha lá em cima na casa do 23.156. Se eu traçar aqui, né, pelo meu cotovelo, que é essa marcação que nós temos, eu vou ter aqui alguns cotovelos nessa região e isso já me acende um alerta. Se o mercado ele der uma pipocada para cima, é lá que o mercado tem para trabalhar, né? Então, se eu tenho um cotovelo lá em 22.914, ao invés de eu vender em 22.914 em cima do cotovelo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ajuste da minha operação. O ajuste da minha operação, então, a minha entrada, ela seria em 23.156 para pegar ela cravada ali em cima. Tá, mas isso aqui é um exemplo aí para quem for trabalhar no longo prazo. Então eu tenho aqui diversos pontos dentro desse cotovelo, onde eu consigo fazer algumas projeções para quem trabalha com horários maiores, tá? Para quem trabalha aí posicionado em cripto ou quer ter uma referência com base aí para a tua carteira. Não vou entrar em muito detalhe de cotovelo e de envelope, porque isso aqui ele também faz parte de um estudo que eu tenho, enfim, de uma mentoria, tá? Então, só para a gente entender. Isso aqui, então, que eu tenho agora, são as bases de juros. Eu já sei aonde o mercado ele pode chegar. Eu tenho aqui os pontos de referência que eu consigo trabalhar. E dessa forma eu já consigo fazer as minhas operações. Quem for utilizar alguma média, alguma coisa do tipo, faça as marcações de juros, coloque, acrescente aí a tua média para conseguir fazer as suas operações mais ajustadas. Tá? Então, finalizando aqui a nossa livezinha, espero ter ajudado. Lembrando, tá? Eu estou colocando aí 1 minuto que eu fiz as marcações, apenas para vocês entenderem, porque tem uma linha muito próximo da outra. Mas aqui você consegue trabalhar também com um período de 5 minutos, com um período de 15 minutos e por aí vai, tá? Então você consegue ter aí as projeções de acordo com o que vocês precisarem, tá? E aí vocês entendem o movimento do mercado, o porquê você está conseguindo vender ou comprar em determinado ponto e onde você vai colocar também a tua posição de stop, tá? Um exemplo aqui, só para completar, se eu faço uma venda, por exemplo, acreditando nesse DI, junto com a minha ferramenta de fluxo, junto com a minha zona de energia que eu vou utilizar, eu tenho um range aqui para buscar de 0,59%. Né? Então, se eu faço uma venda utilizando esse DI, automaticamente o que eu preciso ter ideia onde fica o meu stop, né? O meu stop ele vai ter que ficar para cima de outro DI. Então, com isso eu consigo também programar o meu stop, tá? Então a regra é clara.
Se vendeu nesse DI, o teu stop é para cima desse, se vendeu nesse, teu stop é para cima desse, e por aí vai. Sempre o teu alvo vai ser o quê? Teu alvo vai ser o próximo DI. O teu próximo DI, você precisa sair da operação? Não, você pode ajustar o teu stop e ir acreditando aqui na tendência que você estudou, olhando outros indicadores, como por exemplo a macroeconomia, como está o mercado lá fora, o que está acontecendo com as corretoras de cripto, o que está acontecendo com o petróleo, o que está acontecendo com o ouro. Então você vai utilizar a tua referência de macroeconomia, né, vai utilizar toda a expertise aí de leitura do que vem acompanhando durante o dia para você saber a tendência aí que você vai entrar e acreditar que ela alongue. Tamo junto, finalizando a nossa live, um pouquinho atrasado hoje até a configuração do OBS, mas acredito aí que nas próximas não vai ter esse problema e a gente vai conseguir entrar no horário certinho. Tamo junto, excelente noite a todos.